Olá, está começando Educação no Ar. Eu sou Amanda Guerra e hoje vamos falar da única biblioteca pública do Distrito Federal especializada no atendimento de deficientes visuais. O Luiz Eduardo, de 11 anos, é um daqueles apaixonados pela leitura. Deficiente visual, é nessa biblioteca, aqui em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, que ele encontra uma coleção diversificada, com livros que despertam ainda mais a sua vontade de adquirir conhecimento e descobrir novas histórias. Para eu viajar nos lugares, porque dependendo do que eu leio, eu viajo para melhorar minha pontuação, meu vocabulário, e é por isso que eu gosto de ler. A Biblioteca Dorina Noil é a única instituição pública do Distrito Federal com um acervo especialmente voltado para esse público. Na entrada, um ipê laranja reúne 33 poemas com temas sobre acessibilidade e inclusão. Um deles é do Luiz Eduardo. Além da leitura, escrever também é uma grande paixão. Fazer parte desse projeto, além de ser divertido, também despertou uma outra vontade. Trabalhar em emissora ou de rádio ou de TV. E na faculdade eu vou fazer jornalismo. Nossa convidada de hoje é a escritora Dinorá Couto, fundadora da Biblioteca Dorina Noil. Dinorá, muito bem-vinda ao programa. Me conta desde quando existe a biblioteca e como foi a criação desse espaço voltado para os deficientes visuais. A Biblioteca Braille existe desde 95, quando ela foi criada, portanto, há 23 anos. Eu era coordenadora de bibliotecas escolares na época, faltavam 5 meses apenas para a minha aposentadoria. Então chegaram a mim 2.000 livros em Braille e 2 deficientes visuais para ficarem na Biblioteca Pública de Taguatinga. Eu era da educação na época. A coordenadora me procurou oferecendo esse desafio. Então aí está o dia, da criação da biblioteca, 17 de maio de 1995. Dinorá, qual é a faixa etária do público que frequenta a biblioteca? Nós temos de crianças, bebês mesmo, até idosos. Agora, o público maior é o público adulto e idoso. Como é a única biblioteca pública, então os idosos e adultos que não têm um local de referência, que tenha livro em braille, que tenha socialização por meio de tudo aquilo que eles gostam, eles procuram a biblioteca. Mas nós temos algumas crianças que frequentam, crianças cegas, crianças com baixa visão, e também jovens, inclusive muitos jovens voluntários, inclusive com a deficiência visual, ou baixa visão ou cego. E tem os títulos em braille e audiolivro, Além da Fundação, quem mais fornece material para a biblioteca? Além da Fundação Dorina Noil, que é responsável por uns 85 a 90% do nosso acervo, o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, também doa. O Senado Federal aqui, com todas as produções, todo ano, eles nos chamam à Feira do Livro de Brasília, onde nos oferecem aí solenemente aquelas produções em braille. E alguns outros órgãos pelo país que mandam um livro ou outro para o nosso acervo. Então o acervo é bem diversificado, Dinorá, que atende a tantos públicos. Isso, o acervo é bem diversificado, mas a literatura é o forte dessa biblioteca, mas nós temos outros tipos de acervos também. Temos o livro em áudio, E porque o público é bem diversificado. Então, se é uma criancinha de colo que aparece lá com seu avô cego, por exemplo, a gente tem livro para atender aquela criancinha cega. Se é o avô já na faixa, já depois dos 70 ali, tem livro também, com letra grande, letra ampliada, ilustrações adaptadas, que respondem ao interesse daquele idoso também. Dinorá, além do atendimento da biblioteca, vocês promovem atividades culturais. Como é que é essa programação? Isso, na Biblioteca Braille, todos os tipos de linguagens artísticas cabem lá, porque a literatura casa com qualquer arte, Então nós temos oficinas de dança, de música, de teatro, de tudo que pensar.
até oficina de fotografias nós já tivemos lá para os deficientes visuais e vamos ter de novo esse ano. Então, todas as artes são contempladas nessa biblioteca no seu dia a dia. E isso atrai, né, esses frequentadores a cada dia para praticar aquilo que gosta. E aquilo que ainda não gosta, aos pouquinhos a gente vai entrando. Por exemplo, a alfabetização Braille, muitas vezes vem depois dele ter participado de vários eventos ali, que a gente entra, né, com a proposta da alfabetização Braille. A leitura também, muitos já perderam ali o tato, não conseguem aprender o Braille, então eles preferem as jornadas de leitura. Então a gente nós fazemos rodas de leitura ali para que eles ouçam, né, aquele tipo de leitura preferida. Então tem o caso do cego lá, o Ricardo, que adora a fábula, descobriu que gosta de leitura porque sabe contar a fábula divinamente. Então, todos os tipos de gêneros literários e de atividades que são lazer para eles, nós oferecemos na biblioteca com a ajuda de voluntários experts em cada atividade proposta. Dinorá, você foi professora da educação básica, né, na rede pública. Você trabalhava com público de deficientes? Não, eu nunca trabalhei com público na época que eu era da ativa. Eu tive a oportunidade de trabalhar em biblioteca e vi que biblioteca é o espaço ali da escola que permite 1001 loucura saudável, né? De boa mesmo. Aí, nos meus últimos anos, trabalhei na Regional de Ensino, coordenando bibliotecas de Taguatinga. E assustei com a imagem que eu vi de bibliotecas. Bibliotecas usadas como castigo para aluno, bibliotecas fechadas, indo parar em biblioteca quem menos gostava de leitura. Então, como incentivar? Então, eu tentei uma verdadeira revolução nessa época, fazendo o livro Revolucionando Bibliotecas. E foi bem na época que eu criei a Biblioteca Braille Dorina Noil. Aposentei nesses 5 meses, né? E fiquei lá de voluntária até hoje, porque eu vi que ali trabalhava a leitura de forma sensacional, de forma artística, ali recuperava vidas, né, com leituras. Então, fiquei de voluntária. Dinorá, você é escritora e todos os seus livros, né, eles são acessíveis. Qual a importância da acessibilidade para o deficiente? Promover a acessibilidade cultural por meio dos livros é o que todo autor deve fazer, né? Porque se o deficiente visual, seja cego ou de baixa visão, tem o direito de ler, e o autor tem que pensar nisso. Então, como que eu, numa biblioteca Braille, ia publicar um livro em tinta sem preocupar com o meu público ali? Então, em 2013, que eu lancei o meu primeiro infantil, que eu me defini como autora de livros infantis, que foi o Paçoca de Avô, eu consegui fazer 8 exemplares dele em braille, com letra ampliada e com ilustrações em alto relevo. E os levei para Frankfurt. Eu fui para a Feira do Livro de Frankfurt e levei. Os 8 deixei por lá. Um na Áustria, outro em Frankfurt, outro em Praga, outro em Lisboa. Onde eu andei, eu fui deixando um, porque sempre a gente encontrava, né, com alguém que precisava daquela leitura. E de lá para cá vieram mais 4 infantis, então a primeira coisa que eu faço é publicá-lo em braille também, com a ilustração adaptada, porque eu não tenho coragem de ir para o lançamento em tinta sem levar um livro em braille. Imagine aparecer um deficiente visual e não ter como ler ali. Dinorá, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pela sua participação. Hoje nós conversamos com a escritora Dinorá Couto. Ela foi a idealizadora da Biblioteca Dorina Noil, que há 23 anos atende deficientes visuais com acervo especializado de publicações em braille e audiolivros. Para acompanhar as notícias da educação, acesse o portal e as redes sociais do MEC. Até o próximo programa.